Olá, meu amigo da TV Novo Tempo e você também que nos acompanha pela internet. Estamos no livro de Miqueias, no programa Revivados por Sua Palavra. E quando eu falo programa, não me refiro somente a esse nosso encontro, mas me refiro ao projeto de leitura da Bíblia, um capítulo por dia. A Bíblia transforma vidas, por isso que nós estamos aqui incentivando a ler cada dia um capítulo diferente, cada dia ouvindo a voz de Deus. Como é que você está? Tudo bem? Sua família está bem? Quero orar hoje por vocês, tá ok? Lembrando que você também pode acompanhar-nos, até inclusive fazer um pedido de oração ali no nosso Facebook ou no Instagram, no endereço PR Evandro Fávero. E nós temos orado já por todos que nos seguem, por todos os que curtem ali a página, por todos os amigos do Instagram, orado de maneira geral, para que Deus cuide de você, para que Deus dirija a sua vida, para que Deus possa estar atuando na sua família. E eu sei que Deus tem cuidado de cada um de nós e por isso não precisamos temer. Bem, vamos orar? Uma vez, já que estamos falando de oração, vamos orar. Querido Pai, obrigado por mais uma oportunidade de ler a Bíblia e agora vamos ler o livro de Miqueias e por isso pedimos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos seguindo então, Miqueias capítulo 2, este capítulo tem 13 versículos, ele fala da opressão que é condenada aqui, fala da reprovação à injustiça e à idolatria e também apresenta uma promessa de restauração de Jacó. Bem, o capítulo diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam mal. Uma repreensão a esses. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros, um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes, portanto não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloeis todos juntos, como ovelhas do aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei será diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Bem, este aqui é um oráculo de sofrimento, em que o Senhor julga seu povo por causa da ganância e por causa da violência. A injustiça social é apresentada como uma razão para o juízo divino sobre a nação. Mas a preocupação de Miqueias vai além das questões econômicas. Ele chega a considerações teológicas, pois a distribuição da terra prevista na aliança era irrevogável. A terra penhorada deveria ser devolvida para o legítimo proprietário por meio do resgate ou por meio do ano do jubileu. No entanto, o que acontecia? Os ricos corrompiam a lei de Deus para obterem para si mesmos
posse de terras maiores. Eles criavam uma distribuição desigual de terras, enquanto a provisão de Deus favorecia um equilíbrio de bens. Então, Deus queria que todos tivessem recursos suficientes para uma qualidade de vida que sustentasse a dignidade e o respeito próprio. Mas os versos 1 e 2 diz que eles intentavam a iniquidade, ou seja, planejavam a iniquidade, maquinavam o mal. Que triste. Há muitas pessoas que hoje também fazem isto, maquinam o mal, né? Naquela época, o ensino ético dos profetas normalmente incluía julgamento contra a ganância, roubo, a opressão, ações dos poderosos em seus ataques aos fracos. Mas aqui havia gente que não estava seguindo esses ensinamentos. Cobiçavam, planejavam o mal. E o que esse texto me ensinou ao ler aqui é que haverá condenação para aqueles que praticam mal. Não, os que praticam mal não passarão impunes. Ou nesta terra, ou por ocasião da volta de Cristo, os que praticaram mal, os que aparentemente viviam bem oprimindo as pessoas, esses pagarão. Esses pagarão. E por isso o texto diz aqui, não faça isso, não ande por esse caminho, né? Sabe, Deus quer cuidar do seu povo. Aqui aparece uma expressão, um povo projetava o mal. Ou seja, enquanto os perversos intentavam iniquidade, Deus arquitetava os seus planos de acabar com o mal e de salvação. Deus quer salvar a todos, mas cabe a nós decidirmos. No versículo 4 há um cântico, diz assim, naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará um pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a toca, como me despoja. Parece que aqui há um cântico a Deus, um cântico diferente, uma maneira de falar a Deus de uma profecia, né? De uma profecia que haveria de acontecer. Diríamos um cântico sarcástico, e era contra os rebeldes. Ou seja, Deus tiraria os direitos e propriedade daqueles que haviam se apossado deles ilicitamente e os daria àqueles que eram ainda mais perversos que os primeiros. Então, Deus tocaria neles. Os que se apossavam ilicitamente das terras não mais teriam direito legal no meio do povo de Deus. Deus lhes tiraria a posse, assim como eles haviam feito com os outros. Eu me lembro de um provérbio popular que diz assim que nós colhemos o que plantamos e o provérbio diz assim, cuidado com o que você deseja, porque você receberá. Eles desejavam riqueza baseado na opressão, desejavam riqueza baseado na injustiça social, praticando injustiças. E o que aconteceria? Eles mesmos sofreriam, sendo suas terras seriam sacadas ou tiradas deles também por um Deus que faz justiça. Então, quando nós olhamos para esse capítulo, a gente consegue ver uma profecia contra os opressores, uma profecia contra os falsos profetas, e vemos também Deus congregando Israel, ou seja, realizando sua obra de bênçãos, ajudando o seu povo. Aqui nós temos uma palavra que eu gostaria de destacar também, e a palavra é a expressão não profetizeis, que está aqui entre o verso 6 e o versículo 11. E diz mais, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós.
Então, essas palavras podem ter sido uma advertência forte, né, para que Miqueias não fosse como os profetas mentirosos, que diziam que tudo andava bem sobre a terra. Deus queria usar este profeta de maneira a orientar o povo. Queria usar esse profeta de maneira a conduzir o povo, para que eles não caíssem no mesmo erro. As palavras de Deus eram diferentes das palavras dos profetas mentirosos. As palavras de Deus fazem bem aos justos, ainda que traga condenação aos ímpios. E esse texto mostra que Deus destrói o mal, destrói os profetas mentirosos, né, destrói as injustiças e nos traz esperança. Esperança porque quando olhamos para os últimos versos do capítulo, quando Deus diz, te ajuntarei, podemos lembrar-se que um dia Deus ajuntará todos os seus filhos fiéis, de todas as eras, de todos os tempos, e nos levará para um lar melhor. Depois, quando ele diz, congregarei o restante de Israel, significa que Deus tem os seus restantes, os seus remanescentes em diversos lugares. E Ele nos congregará um dia. Estaremos todos juntos no lar celestial que Cristo nos dará na sua segunda vinda. E mais, ele diz aqui, outro texto que também me chamou a atenção, é quando ele diz, subirá diante deles o que abre caminho. E eles romperão, entrarão pela porta, sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. O Senhor à sua frente. Não precisamos temer porque Deus vai à nossa frente. Não precisamos temer porque Deus cuida de nós. Não precisamos temer se confiarmos na sua palavra. Se tem dificuldades, você tem lutas, Deus vai à frente. Você vê as injustiças do mundo como eles viam naquela época, não tenha medo. Deus vai à frente e cuida de cada um de nós. Vamos então entregar nossa vida a Ele e confiar? Oremos por isso, né? Oremos. Querido Pai e bondoso Deus, sabemos que as injustiças são grandes, as desigualdades sociais também, mas não precisamos temer se o Senhor for à frente. Obrigado por essa promessa e essa certeza. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, seja reavivado por sua palavra.